queridos professores, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Meu nome é Priscila dos Santos da Costa, eu sou da Assembleia de Deus de Blumenau e hoje eu venho até você trazer as dicas para um novo trimestre, primeiro trimestre de 2019. E nesse ano nós iniciamos com o tema O Meu Amigo Jesus. Nós utilizamos a revista da CPAD e eu trago ideias da classe Jardim de Infância, que são crianças de 5 e 6 anos. Graças a Deus, que alegria poder iniciar o novo trimestre com você, saber que você continuou firme no seu propósito, que você está disposto e proposto a mais um ano abençoar as suas crianças, abençoar a sua igreja através da sua vida, utilizando os materiais que nós aqui damos ideias, aperfeiçoando, melhorando, mas sempre utilizando e fazendo o melhor que você pode. Professor, o novo trimestre sempre é um tempo de renovação, de ânimo. Algumas crianças saíram da sua sala, outras crianças estão entrando que vieram da classe maternal. Então é tempo de você também dar uma renovada na sua sala. Você já apontou os lápis da sala? Já viu o que não prestava, jogou fora? Pediu doações ou quem sabe comprou lápis novos, comprou borracha, cola, tinta, tudo que a sua sala precisa. Você já fez uma faxina geral na sua sala para quando as crianças chegarem sentirem aquele ambiente agradável, cheiroso, gostoso e até para você também se animar. Você já tirou as cortinas da sua classe para lavá-las e colocar a cortina bem limpinha e cheirosa? Eu estou fazendo isso na minha classe. A minha classe está ficando linda, a classe lá da igreja onde eu trabalho. Já tirei as cortinas, já apontei os lápis, já fiz cartaz novos. Então, professor, se anime também, faça você também. O primeiro empolgado dessa história tem que ser você. E essa empolgação, esse ânimo, essa alegria vai passar para as suas crianças. Essa lição de número 1, quem preparou essas dicas, essas ideias foi a professora Sabrina. Porém, devido à questão de férias e tal, ela não pôde gravar essa aula, então eu estou gravando no lugar dela, mas todo o material foi ela quem preparou. Então, eu só vou estar repassando para você as ideias que ela deixou para mim. Obrigado, tá, prof. Sabrina, pela confiança e espero fazer tão bem feito quanto você faz. Então, vamos lá. A nossa lição vai falar toda sobre Jesus. A lição número 1 tem por título Um anjo anuncia o nascimento do meu amigo. E os objetivos dessa aula é entender o nascimento de Jesus como parte do plano de salvação e compreender que Deus enviou Jesus ao mundo porque nos ama. Quem sabe essa primeira aula, você não teve escola bíblica na sua igreja. Aqui na nossa, por exemplo, não teve. Você talvez vai começar a partir da segunda semana ou da terceira, mas você pode juntar, porque essas lições todas elas vão ser uma continuidade sobre a história de Jesus. Então você pode juntar algumas lições e dar num domingo só, não há problema nenhum. Para nós tirarmos a oferta nesse trimestre, como nós vamos falar sobre Jesus, o seu nascimento, a professora Sabrina fez algo lindo que eu amei, que é uma manjedoura. Olha que coisa mais linda, feita com um palito de picolé, bem simples, colocado um paninho dentro e aqui as crianças vão passar para recolher a oferta. Muito simples, mas muito lindo, bem fácil de fazer. Ela vai deixar lá as fotos bem certinho de perto para você ter acesso. Então, para a oferta, ficou esse material aqui. Para o plano de prêmios, você vai poder fazer um cartaz, ela deu a dica, um cartaz que ficou bem legal também. Você vai fazer ele numa cartolina grande, deixa eu pegar aqui, uma cartolina grande. E olha só, nessa cartolina você vai colocar os 13 domingos nessa linha aqui, vai escrever em cima plano de prêmios. Isso aqui é para fazer a pontuação das crianças, né? Aqueles que trazem lição, que trazem Bíblia e tal.
E aqui você pode colocar fotinhos das crianças ou você pode fazer como ela fez, colocar bonequinhos de EVA. Aí coloca o nome da criança aqui, claro, ela colocou só 3, mas aí você faz mais, né, conforme a quantidade dos seus alunos. Como é que vai funcionar a pontuação? Por exemplo, se a criança trouxer Bíblia, revista, oferta, visitante e memorizar o versículo, ela vai ganhar por exemplo, você pode colocar, né, um triângulo roxo. Então, se ela pontuou todos esses, coloca um triângulo roxo aqui. Se a Maíra trouxe os 5, coloca o triângulo roxo. Agora, se ela esqueceu a Bíblia e trouxe todos os 4, ela vai ganhar um coração. E assim por diante. Se ela trouxe só 3, ela ganha um quadradinho roxo. Daí cola aqui. E se ela esqueceu, trouxe só 2, ganha a lua. Ou se trouxe só um círculo vermelho que eu deixei cair. Então daí você vai colando conforme a quantidade de coisas que a criança, conforme a pontuação que ela fez. Aí no final do trimestre você vai somar tudo. É bom até você fazer uma folha, pegue uma folha A4 e faz uma referência. Por exemplo, colhe ali o triângulo roxo, daí coloque 5 itens. O coração, 4 itens, para elas saberem, né, correspondente a quantos itens que é. Então é uma ideia simples, apenas com cartolina, canetinha, com fotos ou com rostinhos em EVA. E daí você vai fazer essa tabela, né, que vai ficar bem legal para a sua turma. Você também pode fazer um mural, porque como nesse trimestre nós vamos falar sobre os amigos de Jesus, fazer um mural com as fotos das crianças. Crianças nessa idade, elas gostam muito de se ver, de ver foto delas, né? Então você pode fazer um mural com as fotos delas e escrever: nós somos amigos de Jesus, porque a lição vai falar sobre amigos de Jesus. É uma outra opção de cartaz, né? Uma outra ideia que a professora Sabrina deixou é você é uma ideia muito legal, você usar um louvor para o trimestre todo, cantar o mesmo louvor no trimestre todo, de preferência um que as crianças ainda não são muito habituadas a cantar, para que elas aprendam durante o trimestre. Então toda aula você vai repetir esse louvor e lá no último dia da escola bíblica você pode apresentar para a igreja. Faça gestos, faça alguma coisa, use alguns recursos para as crianças irem cantando e fazer uma apresentação bem bonita. Então, para esse trimestre, o sugerido é o louvor Amigo Melhor. É do Diante do Trono. Aqui ela fez apenas uma parte, porque ele é bem extenso, mas você pode fazer uma parte ou pode fazer ele todo, né? Daí a parte do coro ela fez em vermelho e o restante ela fez em canetinha preta, sempre com letra maiúscula para as crianças que estão aprendendo a ler. Embora algumas ainda não sabem ler, mas elas já vão se familiarizando com as letras. Conforme você vai cantando, você pode ir apontando para as partes do louvor. Então, para esse trimestre você pode cantar esse louvor, já que ele vai falar todo sobre Jesus. Uma outra ideia é da linha do tempo. A linha do tempo que a gente sempre faz, né, é para as crianças ao longo do trimestre irem relembrando o que elas já aprenderam. Então, a nossa ideia, a ideia da professora Sabrina, ela fez uma estrela, você vai colar essa estrela e abaixo dessa estrela você vai colar todo domingo o versículo do domingo, juntamente com alguma figura que vai lembrar a história. Por exemplo, nessa história vai falar sobre o anjo Gabriel. Então aqui ela fez, ó, bem bonito, fez um anjo segurando esse cartaz. As crianças olhando vão lembrar o versículo e vão lembrar que a história fala sobre anjo. Se você não tem um espaço tão grande na sua sala para colar 3 imagens desse tamanho, você pode fazer reduzido. Faça um pouco menor para que caiba na sua parede, lá na sua sala. Então, ao longo do trimestre, você vai colando os versículos com o desenho, né? Para que as crianças possam ir relembrando. Bem, de ideias para o trimestre que tínhamos eram essas. Agora vamos para a nossa lição. A nossa lição, ela vai falar
sobre o amor de Deus e sobre o plano da salvação. Eu achei muito legal que a professora Sabrina, ela decidiu começar essa história bem do começo, né? Desde lá da criação. E é muito legal você fazer dessa forma. Para recepcionar os seus alunos, você vai pegar balões em formato de coração. Esse aqui, ó, formato de coração, mas olha, confesso, vocês têm que encher esse balão com bombinha, porque ele é bem difícil de encher na boca. Encher o balão e você vai recepcionar as crianças com esse balão. E você vai dizer, que bom que você veio, seja bem-vinda, como é bom estar com você, é bom amar você e tal. E atrás desse balão você vai colar algumas figuras, mas no começo as crianças não vão ver. Aí você vai começar falando, vocês sabiam que existem diferentes tipos de amor? Aí você vai virar, ó, existe o amor entre irmãos, entre amigos. É um amor muito lindo, é um amor maravilhoso. Existe também o amor, daí esse é em outro balão, né? Você vai colar atrás. O amor entre marido e mulher, entre homem e mulher, entre um casal. Esse amor é muito lindo. Mas sabe de uma coisa? Às vezes o amor entre as pessoas, ele acaba. Às vezes você já ficou com raiva do seu amigo, não é? Esse amor que a gente sente, às vezes daqui a pouco não sente mais. Às vezes tem papai e mamãe que não se dão mais, que não se amam mais e se separam. É um amor que acaba. Mas existe um amor, daí esse você vai colar atrás de outro balão, que jamais acaba. Independente do que a gente faça, se a gente errar, se a gente fazer tudo errado, esse amor jamais se acaba. Esse amor é o amor de Deus. Então daí você vai falar para as crianças que o amor, que é o amor perfeito, o amor que não se acaba, que não se altera, que não muda, independente daquilo que nós façamos. É o amor de Deus. Para o próximo passo nós vamos para o versículo, né? O versículo é aquele ali que eu já mostrei para vocês, do anjo, porque para Deus nada é impossível. Lucas 1:37. A dinâmica do versículo é a seguinte, você vai levar alguns objetos para a sua sala para dar um para cada aluno. Por exemplo, você vai dar uma garrafinha para um aluno, vai dizer para ele, ó, enche de água. Você vai dar uma folha de papel para o outro e vai dizer, faça um aviãozinho. Você vai dar, por exemplo, um bichinho de plástico e vai dizer, ó, faça esse animal se tornar de verdade. Você vai dar para ele uma chave e vai dizer, ó, faça essa chave aparecer, com que essa chave faça aparecer um carro. E assim algumas coisas diferentes, algumas coisas que dá para fazer e outras coisas que não dá. Aí você vai esperar eles fazerem o que tem que fazer e daí eles vão dizer, ai prof, não tem como eu fazer esse animal ser de verdade. Aí o que foi pedido para encher a garrafa, ele vai voltar com a garrafa cheia. Aí qual que é a aplicação da dinâmica? Você vai dizer assim, sabe crianças, existem algumas coisas que nós podemos fazer. Por exemplo, nós podemos encher a garrafa, nós podemos fazer um aviãozinho de papel, porém tem algumas coisas que a gente não pode fazer. Fazer um animalzinho ter vida, um animal de plástico ter vida. Isso é impossível para nós. Porém, para Deus, tudo é possível. Deus faz o impossível. Aquilo que a gente não pode fazer, Deus pode fazer. Então essa é a aplicação para o versículo, para você explicar um pouco melhor sobre o versículo da aula. Bem, para a nossa lição, nós vamos começar a nossa lição. Você pode usar um flanelógrafo ou você pode usar, como eu vou usar aqui um quadro, né? Aqui eu vou usar um quadro. Você vai começar falando sobre, desde o início do plano da salvação, né? Vamos falar sobre o amor de Deus. Por que Deus precisou mandar Jesus? Por quê? O que aconteceu que Jesus precisou vir à Terra? Então você vai dizer que lá no início de todas as coisas, Deus criou Adão e Eva. Adão e Eva viviam
juntinhos de Deus, bem pertinho de Deus. Eles eram amigos, eles se amavam, não tinha nenhum defeito, nada de errado. Porém, o inimigo, o diabo, ele não gostava de Deus, não gosta de Deus, ele tinha inveja de Deus, ele queria ser melhor do que Deus. Então, ele vem e joga uma isca, né? E faz com que Adão e Eva pequem. E o pecado separou o homem de Deus. E agora? Todo o plano de Deus, será que tinha se acabado por ali? Por causa disso? Não. Porém, Deus disse que o diabo seria derrotado, que o poder do pecado se acabaria quando da barriga da mulher nasceria um que acabaria com o poder do pecado. Que coisa linda, né? Da barriga de uma mulher nasceria um que acabaria com o poder do pecado. Isso tudo por causa do amor de Deus. Um amor tão grande que perdoou o pecado do homem e deu uma chance para o homem através de um bebezinho que nasce. Porém, ao longo da história, Deus faz questão de relembrar essa promessa que ele tinha deixado. Uma dessas promessas é afirmada, deixa eu tirar aqui, aí você pode ir tirando também, né? Através do profeta Isaías. Aí você pode ler, você abre a sua Bíblia e lê lá em Isaías, onde está a promessa de Jesus, né? Que é em Isaías 7,14. E também através do profeta Miqueias. Aí você vai abrir a sua Bíblia, pegue uma Bíblia numa mensagem, numa linguagem mais simples, e você vai ler em Miqueias 5:2, que ali vai falar que, né, de uma mulher e tal, ali em Isaías, que vai nascer que viria para salvar e tal, e você vai ler para as crianças. Então, crianças, o tempo passou e o dia da promessa se cumprir chegou. Aí você vai contar a parte da história que vai falar que Maria, aí está aqui na lição, né? Você vai estudar a sua lição. Maria era uma moça, aí você não vai usar o termo virgindade, porque a maioria das crianças ainda não vai entender e tal, é um pouco complicado para você explicar, né? Esse tipo de coisa é melhor a gente deixar às vezes para os pais, porque a gente não sabe a maturidade de cada criança. Então você vai dizer que, segundo a Bíblia, segundo Deus nos ensina, a gente só pode ter filhos, formar uma família depois de se casar. Porém, Maria não tinha casado ainda com José, eles eram apenas noivos, como se fossem namorados. Porém, Maria recebeu uma mensagem de um anjo. O anjo Gabriel apareceu para ela, trazendo a mensagem de que ela ficaria grávida e que ela daria à luz para a um menino que seria o Salvador do mundo e tal. Aí aqui tem toda na lição, toda explicado certinho, né? Aí você só cuida com essa questão de falar sobre virgindade, você pode dizer, né, que para eles formarem uma família, eles teriam que ser casados. Porém, Maria, quando ela entendeu que era Deus falando com ela, ela ficou muito feliz, ela ficou muito alegre com aquela notícia que o anjo tinha trazido para ela, tá? Então, aqui são bonecos feitos com tubo de linha, cone de linha, bolinha de isopor, nós já usamos várias vezes aqui, o anjo também, com um tubinho menor. José, apesar que José não participa muito nessa história, né? Mas você pode dizer que eles eram noivos e tal. Essas
são as ideias que nós temos para a lição número 1. A lição número 1 só vai até essa parte, né? Que fala que ela acreditou na mensagem do anjo e tal. E para finalizar a sua aula, você faz a dinâmica do quem sou eu, que está ali na lição. Então ali já tem tudo certinho, né? As perguntas você pode usar para terminar a sua aula. Querido professor, espero que você tenha gostado dessa aula. A professora Sabrina preparou com muito carinho, eu estive aqui passando com muito carinho para você também, crendo que através desses recursos nós possamos estar abençoando a sua vida. Que Deus te abençoe. Continue com essa animação, com essa empolgação, com essa alegria, que certamente a recompensa vem do Senhor. Deus abençoe, até uma próxima oportunidade. Tchau!